Irmãos, boa noite. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui na igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção de sermos teus servos, de sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ó Pai. E obrigado por estarmos mais uma vez juntos. Clamamos que o Senhor abençoe os pedidos, ó Senhor Deus, feitos essa noite. Que o Senhor também receba todo o louvor daquilo que nós agradecemos hoje. E, ó Deus, que nesse instante nós possamos estudar da Tua Palavra e assim, ó Pai, compreender mais a Tua vontade e daquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Abençoe a Igreja Batista de Vila São José, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para Apocalipse 14. Mais uma vez, olha a igreja bonita, né? Hoje veio mais gente. Que bom. Que Deus nos ajude. Cada dia. Vamos lá para Apocalipse 14. Hoje eu vou terminar o texto, ou não, a parte, né? Desculpa, não o capítulo inteiro, né? Mas a parte que a gente está estudando, esse trecho dos versos de 1 a 13. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto, vamos lá. Verso 1: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A gente veio até aqui, e a mensagem de hoje são os próximos 3 versículos. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Isso fecha o que o terceiro anjo falou. Aí a gente vai para o verso 12 e 13, que a gente só vai falar o verso 11 hoje, e aí você vê que João, ele interrompe o juízo para ele convocar eu e você. Então isso aqui é para nós. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Muito bem, irmãos. Então, a gente viu os 144.000, que representam todos os salvos de todas as épocas. É assim que eu interpreto os 144.000, é assim que eu creio. Claro que tem outras interpretações. Os irmãos, quando forem estudar Apocalipse, pode também interpretar de outra forma, não tem problema. Tem irmãos que interpretam isso aqui como 144.000 judeus, tá?
porque se ele interpreta os judeus lá de os 144 mil, lá em Apocalipse 7, como 144 mil judeus, aqui também tem que ser. Eu interpreto isso daqui, ensino para a igreja, que são todos os salvos de todas as épocas, uma representação, somente isso. A gente está vendo que o primeiro anjo tem o evangelho, ele chama o povo para temer a Deus e glorificá-lo. O segundo anjo, ele fala sobre Babilônia. Não esqueça, Babilônia não pode ter deixado de existir, tá? Isso aqui é Roma, e Roma ainda está em pé, tá? Muito bem. O terceiro anjo vem falar sobre aqueles que adoram a besta. Então a gente sabe que existe a falsa trindade, a besta do mar, besta da terra e o dragão. Isso aqui é falsa trindade. Aquilo que quando a gente falou sobre o capítulo 13, a paródia que fazem com a trindade, o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Eles também fazem uma trindade. Muito bem. E aí a gente está no final da declaração do terceiro anjo. E o final da declaração diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, irmãos, nós estamos pregando a vida eterna a todos. É isso que nós, como crentes, fazemos. Nós precisamos testemunhar de Jesus Cristo, e ao testemunhar a gente fala de vida eterna. O texto está falando aqui daquele que vai morrer eternamente. O tormento é para todo sempre. Eu vou deixar uma dica para os irmãos aqui, que eu ainda não tenho convicção disso, e até eu tenho um pé atrás com o que eu vou falar agora, mas vou dizer, porque de repente os irmãos querem estudar. Essa fumaça está subindo, né? Está vendo? Você percebeu o texto? Alguns intérpretes de Apocalipse, eles falam que aqui tem sentido duplo. Eu quero só destacar o tormento eterno, a morte eterna. Mais alguns eu deixo para vocês estudarem. Eu li um pouco sobre isso aí essa semana, mas eu precisa passar alguns anos para eu ver se é isso mesmo. Como a fumaça está subindo, alguns intérpretes dizem que isso daqui também serve de incenso. E aí aquele negócio, de vez em quando a gente ora, né, que as orações subam até o teu trono de graça, né, como cheiro suave. É assim que a gente ora de vez em quando. Alguns intérpretes, eles acham que essa fumaça, que vai ser para todo sempre, também serve como incenso e cheiro suave para Deus. Eu não consigo falar isso, irmãos, mas eu só quero dizer para os irmãos que existem pessoas que creem assim. Eu quero olhar para esse texto e que os irmãos percebam o seguinte: é para todo sempre, então é o seguinte, existe um momento que a gente vai abandonar isso aqui. Ou a gente vai abandonar porque a gente vai morrer, a gente vai embora daqui, ou porque Cristo vai voltar. É isso que a gente tem que pensar. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Depois disso daqui, para aqueles que não têm Cristo, não existe uma segunda chance. Então, a Bíblia é clara em falar nesses pontos. Sabe aquela coisa de que, será que Deus vai mandar alguém para o inferno? São esses textos aqui, irmãos, que fazem a gente falar assim. Sabe aquela pessoa que fala que o inferno é aqui? Sabe? Já ouviu isso aí ou não? Né? Eu, outro dia, estava mostrando até uma música para Maria Isabel. Falei, como é que essa pessoa, que não é crente, né, aquele negócio do fator Melquisedeque, lembra? Vocês já leram esse livro? Fator Melquisedeque? Leiam esse livro, é outro livro que é bom para ler. Aí tem uma música do Lulu Santos que fala assim, ó: alguns pensam que o inferno é aqui. Eu falo, como é que essa pessoa conseguiu chegar nessa conclusão sendo ímpio? O inferno não é aqui não. Quando chegar nesse momento, a Bíblia fala que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E a Bíblia fala, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Vamos lembrar o que passará. Aqueles que não tiverem o sinal da besta, porque esse aqui tem.
Vamos lembrar daqueles que não vão adorar a besta, porque esses aqui adoram. Vamos lembrar? Capítulo 13, vamos lá. De novo, hein, irmãos. Verso 15 do capítulo 13, e foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então é o seguinte, o que vão sofrer aqueles que não tiverem o sinal da besta? Mas vai passar primeiro, vai ter morte, tá bom, vou chegar aí, mas está certo, não está errado não. Primeiro, sanções econômicas. Então ele vai passar dificuldade nessa terra. Mas ele está servindo a Deus, não é? Ótimo. Chega um momento que é possível ele perder a vida, né? Pode ser morto, não pode? Não pode ser morto? Excelente. Ô Neil, excelente? Calma. Pode ser morto. Mas a morte é só uma despedida dessa terra para a vida eterna. Essa é a nossa morte. Agora, essa morte aqui não. O verso 11 está dizendo para nós, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então vamos lá, irmãos, o tempo é algo que nós vamos estar livres dele. Vamos lembrar, um dia a gente vai chegar lá nesse texto, mas eu sempre cito isso aqui. Lá não haverá mais noite. Quando a gente estiver no céu, é luz sempre, é um dia que nunca acaba. A gente não vai ter noção de tempo mais. Por isso que a vida é eterna. Esse povo aqui terá noção do tempo. O tormento é de dia e de noite. Irmãos, pensando nesse verso, agora, a gente renovou nossa promessa de fé. A gente está apoiando missões. Mas vamos pedir para Deus nos dar uma alma. Sabe por quê? Porque o povo que a gente ama não pode ir para esse lugar. E não é para ficar bravo com eles se eles não aceitarem, não é isso. Não é para ficar indignado, não é isso. Eles não entendem. Eles não entendem. É para a gente falar por causa disso. E aí, ele interrompe isso daqui, João, para ele falar com a gente. E ele falar para a gente que é para a gente perseverar. É para a gente perseverar. Tem o capítulo 13 aqui, que a gente olha, a gente fica assustado. O que será que vai acontecer com a gente? Porque é o seguinte, no verso 7 do capítulo 13, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, a Bíblia diz. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tem jeito, vai ter perseguição. Quando você olha para o verso 15 do capítulo 13, já lemos hoje, ele declara que a gente vai passar por morte. Mas aí vem o verso 12 e diz, aqui está a paciência dos santos. Aí olha para o verso 17 do capítulo 12, você está comigo aí? Está comigo aí no verso 17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, aos que guardam os seus mandamentos. Está vendo? Aos que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Cristo. É claro que vai ter perseguição, irmãos. Só que ela vai ser global. Aqui está a paciência dos santos, persevere. E essa perseverança, essa paciência dos santos, o permanecer fiel, não importando o que está acontecendo na vida. Irmãos, nós estamos falando de uma perseguição global. Pessoas que não podem comprar ou vender, pessoas que serão mortas. Fala a verdade, os problemas que a gente tem passado em casa são piores do que isso. Não é possível.
Não, irmãos, vamos ficar firmes. Aqui está a paciência dos santos. Persevere, desde já. Não é para se preparar para o capítulo 13. Não. Não é para se preparar para isso. Você não tem que se preparar. Você tem que vigiar. Agora é o seguinte, se a gente não consegue resolver um problema com a nossa mulher, com nossos filhos, com o nosso vizinho, se a gente não consegue, irmãos, de vez em quando até, vamos imaginar, sofreu dano. Lembra do Salmo 15? Sofre o dano. Se tiver prejuízo, sofre o dano. A gente não consegue. Aí a gente está falando que a gente vai ser firme nesse dia. Não, vamos lá. O que é isso, essa paciência dos santos? O que significa perseverar? Aí a Bíblia diz aqui para nós: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Perseverar significa estar firmes naquilo que Deus mandou a gente fazer. É aquele negócio da vida prática. Guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos é guardar os mandamentos do coração, irmãos. Guardar os mandamentos é saber deles. E quando for necessário colocá-los em prática, eles vão estar aqui com a gente com convicção. Eles vão estar aqui, na nossa mente. Guardar os mandamentos para poder perseverar até o fim. Aqui, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Perdão, está certo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem é que persevera? Quem persevera, irmãos, é aquele que sabe os mandamentos do Senhor, guardam os mandamentos do Senhor. E aqueles que têm fé e convicção, é perseverança naquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, olhe para a história do Senhor Jesus. Eu estava assistindo uma coisa esses dias, e a pessoa que estava trazendo a mensagem dizia: eu não consigo imaginar Cristo falar assim: sabe do seguinte, eu desisto de vocês. Sabe, irmãos, aquilo lá me impactou. Aquilo lá me impactou. Eu falei assim: eu também não consigo ver isso. Mas é o seguinte, dia após dia, a gente vê pessoas abandonando Cristo. Ou se não abandonando Cristo, desobediente, costumaz do Senhor Jesus. Costumaz. O Senhor Jesus tem uma ordem para mim e para você. E a gente não pode ser pessoa que não tenha a paciência dos santos, a perseverança. Olhe para isso daqui. Olhe para a obra de Cristo. Olhe para os mandamentos do Senhor. Os mandamentos têm que estar queimando no nosso coração, na nossa mente. E aquilo que Cristo fez por nós, pelos nossos e pelo mundo, tem que estar vivo dentro de nós. A fé em Cristo. Verso 13, ele termina a perícope, esse pedaço dos versos de 1 até 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia. Muito bem. No verso 6, ele falou que viu o que, irmãos? No verso 6, um anjo. O que ele viu no verso 8? Outro anjo. E o que ele viu no verso 9? Outro anjo. E aí é o seguinte, eles diziam coisas. Um dizia sobre o evangelho eterno: temei a Deus e glorificá-lo, e glorifique-o. O outro dizia: Babilônia caiu, Babilônia caiu. O outro estava falando sobre aqueles que têm a marca da besta. E agora chega no final, e não é anjo que fala, mas uma voz do céu fala. Então a gente só pode pensar aqui que é o próprio Deus falando com a gente. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve. Tem lugares em Apocalipse que está escrito: não escreva, sele isso daí. Aqui não, aqui é escreve. Você está vendo tudo o que vai acontecer? Parece que é aquele negócio, né? Capítulo 13 vem e deixa a gente assustado. Tem um grande
um homem poderoso militarmente. Ele vai tomar conta, né? Ele é o governador do mundo, é o que parece. Aí vem um outro homem, que vai enganar as pessoas. As pessoas são enganadas hoje, irmãos, são enganadas hoje. Né? Eu passo sempre na frente de um lugar, que é chamado de igreja, né? Você ri, porque você não é eu, por isso que você ri. Eu toda vez eu falo para minha mãe, falo para os meus filhos, e falo para minha mulher, falo assim, ó, olha isso daí, ó. Mãe Mariana, antes do culto começar aqui, está lotado lá. Lotado. Aí quando sai aquele povo, já chega outro. É isto que eles querem. É isto que eles querem. Então, aqui o Senhor Deus está falando assim, ó, assim. Sabe, todo mundo que corre atrás da grana, ele consegue em algum momento a grana. Só que Deus não está falando que a bem-aventurado é o rico. De repente, irmãos, alguém vai tanto atrás da cura, um ou outro consegue a cura. Não é sobre os curados que Deus está falando aqui. Não. O verso 13 está escrito assim: ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos. Os mortos. Esses são os bem-aventurados. Vamos lá. É qualquer morto? Certo? Tudo bem? Porque vai existir morto que vai estar sob o tormento eterno. Mas tem morto que é bem-aventurado. Tem morto que vai só se despedir daqui e está nos braços do Pai. Capítulo 13. Tem morto que não tem sossego nem de dia nem de noite. E tem morto que é bem-aventurado. Bem-aventurado, eu sei que a gente gosta de falar que é feliz, mas vamos um pouquinho além. Bem-aventurado é aqueles que já recebem da alegria divina nessa terra. Nessa terra. E depois, a alegria divina a gente não tem, irmão, a gente não sabe nem o que esperar. Então é bem-aventurado mesmo. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Agora vamos lá? Serve para hoje isso? Serve para hoje? Serve, não serve? Mas servia para os dias de João? Então agora eu vou dizer, do mesmo jeito que Babilônia não deixou de existir, todos os mortos, desde a época que João escreveu, até hoje, eles são bem-aventurados no Senhor. Todos, em Cristo, são bem-aventurados. Sabe aquelas coisas que não é coisa dessa terra, é a alegria que só Deus pode dar. Não é a alegria que o teu filho te dá. Seu filho te dá um monte de alegria. E eu não estou falando das tristezas que ele dá, não. Estou falando das alegrias. Teu filho te dá um monte de alegria. Mas tem algum momento que é assim, irmãos, você pode ter certeza disso, que ele faz um negócio, que não é porque ele fez, é porque Deus te mostra que está dando certo. Já aconteceu isso com você? Deus te mostra que está dando certo. Olha aí, ó, valeu a pena. Bem-aventurado é quando você recebe essa dádiva do Senhor, essa alegria que você não consegue explicar, que não é a alegria do dia a dia, é a alegria que só Deus pode te dar. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E agora é o seguinte, o texto começa com uma voz do céu, e pouquíssimas vezes ele fala no livro. Quem? O Espírito. Mas agora ele fala. E sabe o que ele fala? Depois que Deus, fala com essa voz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sabe o que ele fala? Amém. Você viu o amém aí no texto ou não? Está olhando o texto?
O Espírito Santo falando amém. Enquanto a voz do céu fala, bem-aventurados os mortos que morrem desde agora no Senhor, o Espírito Santo diz sim. Aí a Bíblia fala, sim, diz o Espírito. É isso mesmo, assim seja. Que eles morram no Senhor e sejam bem-aventurados para que descansem dos seus trabalhos. Opa, peraí. E os que não morrem no Senhor? Eles têm descanso? Vamos lá para o verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O que está escrito aí? E não tem repouso. Mas os que morrem no Senhor, descansam. Aí não fica pensando em rede não, não é isso não. Não fica pensando em caminha. Não. Você estará na vontade de Deus, no descanso do Senhor. Não dá para explicar agora, mas eu quero que você estude isso. Não é interessante que no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra? Você já pensou nisso? A questão é que quando ele acabou o 7º dia, presta atenção no que eu vou falar, esse dia estava pronto também. Por isso que em Hebreus fala que vai entrar no descanso do Senhor. Hebreus 4. Nós, irmãos, vamos descansar dos nossos trabalhos. Então tudo que eu e você, todos os salvos, vamos falar assim, desde desde Apocalipse até agora, vamos descansar de todo o trabalho. E parte desse trabalho pode ser perseguição, pode. Parte desse trabalho pode ser a morte por Cristo, mas é bem-aventurado. Está com medo de morrer por Cristo? Talvez você não vai morrer por Ele. Escuta o que eu estou falando. Não, eu estou pronto, excelente. Então vamos lá. Agora vamos esperar chegar para ver se a gente está pronto mesmo. Mas vai descansar dos seus trabalhos, aí a Bíblia diz, e as suas obras, o que acontece? Desaparecem? Os seguem. Então tá bom. Cada um de nós aqui, vai olhar para dentro de si agora. É a minha obra. Vamos começar dentro da nossa casa. Tá? Vai seguir. Cada coisa que a gente fez. Aqui na igreja. Na vizinhança. Nos nossos familiares. Tudo vai seguir. E aí, eu e você um dia estaremos diante de Cristo, né? Como eu falei no domingo, em certo momento, no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a gente tenha uma boa semana, tá? Vou orar, mas antes de orar, quero dizer aos irmãos, a promessa de fé, só para eu falar o número exato, chegou a 9.971. O nosso alvo do ano passado era 9.162. Então a gente teve um acréscimo de R$ 809, isso dá 8,83% a mais. Foi mais do que a inflação. Mas, de qualquer forma, se alguém ainda não está participando e quer participar, até domingo a gente ainda vai continuar recebendo os alvos aí, tá? A promessa de fé de cada um. Se quiser falar comigo hoje também, não tem problema. Tá bom? Mas graças a Deus, irmãos, R$ 9.971. Vamos continuar sendo generosos e agora que você ganhe uma alma para Cristo e que eu ganhe uma alma para Cristo também. Tá? Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a entendê-la e ajude-nos a crer, ó Pai, nas Escrituras. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a falar dela.
Que o Senhor nos dê sabedoria para falar de Cristo a toda criatura. Nos leve para casa em paz, nos dê um bom resto de semana em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos de casa também. Um abraço.